Olá, meus amigos que aqui estão novamente no meu canal. É um prazer ter a sua companhia, é um prazer ter a sua audiência nesse período. E se você gosta dos vídeos que aqui são postados, peço que você curta, que você compartilhe com um amigo, enfim. Você pode também comentar, né? De repente você tem alguma colocação sobre o tema que será tratado no vídeo, e eu tenho certeza que seu comentário, né, eu me interessarei bastante de lê-lo e quem sabe, né, numa próxima aula conversar sobre algum tema que você apontar. Então, dando continuidade, hoje eu quero falar sobre a lição de número 6 da Revista dos Adultos deste primeiro trimestre do ano de 2025, e ela tem o seguinte título, o seguinte tema: O filho é igual com o pai. Nas lições anteriores, a gente já pôde perceber que o tema girava em torno dessa questão, né, envolvendo a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. E hoje é mais uma lição, né, reforçando esse entendimento. O entendimento de que Jesus não foi apenas um ser humano, mas o própria encarnação de Deus aqui na Terra. Então é a lição de número 6, a data dela é dia 9 de fevereiro de 2025, né? Já entramos aí no mês de fevereiro, né? E vamos então dar sequência. Então, o filho é igual ao pai. O texto áureo que o comentarista da lição menciona aqui, que ele usa como base, está em Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática da lição é: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe que o comentarista traz aqui está no capítulo 10 de João, versículos 30 até o 38. Nesse texto aqui, nós percebemos que há um embate de Jesus com os judeus, porque Jesus, ele se apresenta como Filho de Deus, né? E ele diz que ele e o Pai são um, né? E aí essa declaração de Jesus é motivo para que os judeus peguem pedras e ali estejam prestes a apedrejar Jesus por causa disso. E aí há esse embate, e aí há uma discussão, né? E aqui Jesus defende, né, o porquê que ele é Deus e ele, né, o Pai e ele, são apenas um. Na introdução da lição, o comentarista vai dizer o seguinte: essa porção bíblica do Evangelho de João, que mostra essa discussão de Jesus com os judeus, é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. O primeiro tópico tem por título
a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. Por que os judeus quiseram apedrejar Jesus quando Jesus faz menção de que ele e o pai são um só? Porque eles já entenderam que o que Jesus estava querendo dizer naquele momento é que Jesus era o próprio Deus, certo? E porque o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Ou seja, se uma pessoa se apresenta como filho de uma outra pessoa, logo eles têm essa genética, eles têm essa similitude nas características. Então, se Jesus está dizendo que ele é filho de Deus, logo está subentendido, está já concluído que ele é o próprio Deus. Por isso que isso foi motivo de fúria por parte dos judeus naquele momento em que Jesus se apresentou como filho de Deus. Porque daí eles, você se apresenta como filho de Deus, então você está dizendo que é o próprio Deus, que você e Deus têm a mesma natureza. E era isso justamente que Jesus queria dizer, que realmente ele era filho, e sendo filho ele tinha as características de Deus também, né? Então é por isso que houve esse embate. E aqui o comentarista da lição, ele traz algumas ideias de filho na Bíblia, né? Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. E é onde que pode ser visto isso? Pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal. Isso aqui está escrito em Salmos 8 e 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. Então aqui só há essa repetição, só que com outras palavras, para reforçar uma ideia que já foi dita, né? Então fala em Deus, fala em Filho de Deus. Falar em Deus e Filho de Deus é falar a mesma coisa, ou seja, é falar que o Filho é igual ao Pai, ou seja, o Filho é Deus. Essa é a ideia aqui do salmista. Mas aqui o salmista está falando aqui sobre o homem, né? Mas a ideia mesmo é aplicável à questão de Deus. Significado teológico, subtópico 2. Indica a igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João capítulo 16 e 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, é uma similitude. O meu Pai trabalha, eu trabalho também. Ou seja, é algo, existe essa conexão, existe essa ligação, né? Essa similitude nas características de Jesus e de Deus. Se o Pai trabalha, o Filho também. Se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Se o Pai tem poder para curar, o Filho também tem poder para curar. Se o Pai tem poder para ressuscitar, o Filho tem poder para ressuscitar. Então, há essa similitude, há essa conexão direta entre o Pai e o Filho, né? Então, aí é que está essa harmonia entre filho e pai.
Esse é o significado teológico. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Esta verdade está mais clara na Bíblia do que a luz do sol, ao meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. Então aqui o comentarista traz outras passagens bíblicas que reforçam, o entendimento de que Jesus e Deus, eles são um só. Jesus é Deus. A única diferença é que Jesus encarnou aqui na forma de homem. Essa é a única diferença. Vamos para o tópico 2. Heresias do subordinacionismo. E aí existem, doutrinas no sentido de que Jesus, ele estaria em um patamar inferior a Deus. Existem essas doutrinas, essas teses, no sentido de que Jesus ele seria submisso a Deus, ele seria subordinado a Deus. Mas essa doutrina, ela contraria, toda a Bíblia Sagrada, porque em toda ela a gente percebe que não há uma relação de superioridade entre Deus, entre Jesus e o Espírito Santo. Isso a gente até já falou em um vídeo anterior aqui do canal, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham conjuntamente. Não existe um conflito entre os três. Não existe subordinação. Um não é maior do que o outro. Os três atuam concomitantemente. E a gente já falou, já mencionou passagens bíblicas, e aqui eu lembro da passagem bíblica lá, que fala sobre o batismo de Jesus na água por João Batista. Naquele momento, há a aparição do Filho, que é Jesus, a aparição da pomba, que representa o Espírito Santo, e há também a voz de Deus falando, testemunhando que aquele que estava prestes a ser batizado era o seu Filho. Então, a gente percebe que há essa harmonia, que há essa sintonia entre Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que qualquer doutrina que fale que Jesus é inferior a Deus, que ele está subordinado a Deus, ou que o Espírito Santo também está subordinado a Deus, isso daí não se adequa à doutrina bíblica. Então, é considerado esse tipo de ensinamento uma heresia, porque a gente percebe que a atuação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo é sempre em sintonia, sempre harmoniosa. E aqui o comentarista ele cita algumas doutrinas nesse sentido, são nomes um tanto quanto complicados: Orígenes, período pré-niceno, enfim, eu acho que isso aqui não precisaria, eu não preciso dizer para você neste momento. Você pode, quem sabe, se aprofundar nisso, mas a ideia geral é essa. A ideia geral é no sentido de que Jesus ali estaria inferior, ou Deus seria superior a Jesus, seria superior ao próprio Espírito Santo, e a partir e isso não se adequa, então, à doutrina bíblica, à doutrina cristã. Aí, agora, indo para o final da lição, no tópico 3, o comentarista vai dizer o seguinte: como que o subordinacionismo se apresenta hoje? Ele traz alguns exemplos, ele traz o exemplo aqui do islamismo, porque a doutrina islâmica,
ela vai nesse sentido, no sentido de que Jesus, ele não é filho de Deus. E considerar Jesus o filho de Deus, para os islâmicos, seria algo muito ruim, seria uma blasfêmia, porque considerar Jesus como filho de Deus daria a entender que Deus se relacionou sexualmente com Maria. Mas isso não faz sentido, porque a Bíblia é muito clara, né? Ao dizer ali, ao mencionar aquele momento em que o anjo vai até Maria e fala como que seria gerado Jesus. Não seria uma concepção comum como, né, as demais mulheres, seria gerado pelo Espírito Santo. E tanto é que ela é a única mulher que teve o filho, né, sendo virgem. Então essa doutrina, esse entendimento islâmico, né, que considerar Jesus como filho de Deus seria uma blasfêmia, realmente não se sustenta, porque não houve contato sexual para a concepção de Jesus. E eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui o comentarista faz um apontamento aqui que é muito interessante, de que por mais que eles não reconheçam, o próprio Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Né? Lá a gente percebe isso em Marcos, no capítulo 5, versículo 7. Então, realmente, esse tipo de doutrina não faz sentido. Então, para concluir, né, a conclusão é que o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, não se entende que, de acordo com a doutrina bíblica, com a doutrina cristã, a gente sabe que ele é filho não porque houve ali uma relação física de Deus com Maria, né? Ele é filho, ele é considerado filho porque ele tem a mesma natureza que o pai. Ele tem, né? Ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma autoridade. Tanto é que tem outra passagem bíblica que fala: toda autoridade me foi concedida. Então ele tem esse poder, ele tem essa autoridade da mesma forma que Deus, de modo que qualquer doutrina que vá no sentido de subordinação de Jesus, ela não pode ser enxergada como de acordo com a Bíblia Sagrada. Se você gostou dessa aula, desses comentários que fiz aqui, peço que você curta, que você compartilhe o vídeo, que você comente, enfim, sua interação é bem-vinda. Também fique atento, né, para os próximos vídeos que vão ser postados aqui. Na próxima aula, né, no próximo vídeo, eu pretendo falar sobre a natureza humana e divina de Jesus. Né? Vamos bater mais uma vez nessa questão, né, da divindade de Jesus. Um grande abraço, até mais.